Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está chegando nesse canal aqui agora, se inscreva, dá like, compartilha para geral. Minhas redes sociais, bem como cursos e afins, todos discriminados aqui abaixo nesse vídeo, tá? Vamos lá nas minhas redes sociais, vamos lá trocar ideias. Esse aqui é um depoimento que eu vou trazer para vocês, como eu engordei 22 quilos advogando, mas não só advogando, como empreendendo também, tá? Vou contar primeiro a minha trajetória. Eu sempre fui uma criança normal, um corpo normal, mas eu sempre fui muito alta. E eu me lembro de ter 10 anos para 12 usar tamanho 40. Eu usava roupas, por exemplo, da minha tia, porque eu era muito alta. Então, as pessoas achavam que eu era uma pessoa gorda. Nossa, você é gorda. Nossa, você é gorda. Você é grandona. E eu não era gorda, eu era uma criança grande, eu sempre fui mais alta da turma, pra minha época, né? Eu tenho quase 40 anos, hoje existem meninas de 1,80 de altura que vestem bem mais do que eu. E eu sempre tive aquilo na cabeça. Ai, porque não pode, ai, porque não pode comer muito, ai, porque não pode engordar. Eu lembro que eu sempre fui de uma pessoa de comer, eu não comia uma bolacha ou duas, eu comia um pacote de bolacha inteiro, minha mãe ficava revoltada. Ai, porque senão nunca compensa comprar, porque eles acabam com tudo, não sei o que. Sempre foi um questionamento assim lá na minha casa. E o corpo sempre foi um problema, principalmente para a família da minha mãe. Minhas tias, minhas primas, elas sempre foram obcecadas. É uma coisa meio que obsessão isso. E eu falo que eu também fui desse jeito. Só que eu fui entrando na adolescência e sempre fui muito de esporte. Eu sempre joguei vôlei a vida inteira. Eu caminhava. Eu tinha uma vida muito corrida. Depois que eu entrei na faculdade, então nem se fala, porque ia pro estágio, comia rápido, às vezes não comia a tarde inteira e tinha que chegar em casa para comer no final do dia. Eu só sei que quando eu morava na casa dos meus pais, eu fazia 3 refeições por dia, o café da manhã, o almoço e a janta. Era super isso. E não era janta, era final do dia com uma bolacha, um pão com manteiga, com queijo, umas coisas bem básicas. Então, óbvio, eu era uma pessoa muito magra. Eu não comia várias vezes ao dia, que era o correto, né? Levar uma fruta para a faculdade para comer, para não passar tanta fome, para não chegar desesperada querendo comer tudo que via pela frente. E eu era assim, eu chegava, comia e não comia tanto, eu comia o básico e estava tudo certo. Na fase adulta, depois que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava demais. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar em 2007 para 2008, não era uma coisinha assim, vai lá, faz, advogada, vai lá e volta. Eu advogava, eu dava aula na universidade à noite, então eu chegava em casa 10h30, 11 horas da noite, 6 horas da manhã, eu estava em pé e já vazava. Minha vida começava e eu continuava nessa rotina. Então, toda a comida que entrava na minha barriga, ela desaparecia, fato. Por isso que eu pesava lá de entre 58 até 62 quilos, porque era essa rotina muito louca, minha vida era muito maluca, sabe? Então, de manhã eu comia o meu pãozinho com manteiga e um cafezinho, ia trabalhar, almoçava arroz, feijão, carne, salada, aí eu pegava um pastelzinho, um empadão de frango quando tinha lá perto do serviço, comia e depois eu comia só à noite, às vezes quando eu chegava na faculdade onde eu dava aula. E às vezes, sinceramente, eu nem comia. Teve uma época que eu comecei a pegar lanche à noite para comer, mas geralmente eu nem comia. Tudo bem. Eu fiquei nessa rotina maluca. E aí, depois de 2012 pra frente, começou desesperadamente a minha loja. Então, eu tinha a loja de advocacia, eu tinha as aulas, e eu trabalhava de manhã, tarde e noite, todos os dias. Isso freneticamente, 18 horas por dia até 2020, tá? 2019 para 2020. E aí eu comecei a perceber, quando eu fiz 30 anos, eu fiz uma dieta muito doida, que eu queria cortar tudo, emagreci mais ainda. Foi o ano que eu fiquei mais doente, mais gripada, fui internada várias vezes, porque chegava no final de semana, eu comia o mundo. Então você já via que você já estava com um problema com a alimentação. Mas como você ainda tá magra, você ainda tá tudo certo, não se preocupava. E malhando nesse tempo, tá, gente? Eu achava tempo para malhar. Eu malhava de manhã ou malhava depois do almoço. Sempre gostei de exercício físico e pesado. Só que eu não vi resultado, porque eu comia muito menos. Então, tipo assim, eu vivia de quê? De nada, né? E eu comecei a perceber que quando eu advogava pesado, né, nesse meio do caminho, advogava e empreendia pesado, eu comecei a perceber que eu tinha menos fome, porque a ansiedade era tão grande que ele, cortava a minha vontade de comer.
E não cortava pouco não, cortava muita vontade de comer mesmo. Então eu não dormia pensando no prazo, se eu tivesse uma audiência de instrução eu ficava desesperada, meu estômago doía. E depois que passava a turbulência, né, da ansiedade, me dava um cansaço muito grande. E depois eu ia comer depois de horas, às vezes só no outro dia. E isso foi massivamente até 2019 para 20. Quando eu comecei a ficar em casa em 2019 100%, que aí eu saí de faculdade onde eu dava aula, e aí em 2020 eu dei aula em uma outra universidade, que eu fiquei só por 7 meses e depois eu realmente não quis mais. Eu passei a comer bastante, porque começou a ter um negócio chamado tédio. Cara, eu não trabalhava mais de manhã, tarde, noite pirada, meu horário de 18 horas diminuiu muito. A minha advocacia já em dezembro de 2018 eu passei para um terceiro, então o terceiro ele faz tudo, né, o meu parceiro, ele peticiona, ele vai nas audiências, faz procuração, eu atendo e passo, o cliente faça a peneira. A loja, eu tinha uma parceira também, depois com o tempo ela foi diminuindo, ficou concentrada só em mim, depois virou um brechó e o brechó eu não faço com tanta frequência mais, só quando eu tenho, eu faço seleciono curadoria de roupas diferentes, aí eu faço isso. E eu assumi 2018 para frente a mentoria. Então, vender a mentoria era muito mais simples para mim, entre aspas, mais tranquilo. Eu dava as aulas, estava dentro da minha casa e estava tudo certo. Só que teve uma coisa que eu comecei a perceber. O tédio que estava vindo muito grande em cima de mim. Porque como eu era frenética, de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, trabalhava pra caramba e não estava certa a minha alimentação, ou seja, eu descontava nela também, final de semana comia pra caramba. Agora imagina comer o que você comia no final de semana quase todos os dias. A conta não ia fechar. E aí eu vi o meu peso aumentando em 2020, eu bati a casa dos 80 quilos. Quando foi 2021, eu contratei um personal training, nunca tinha treinado com personal, contratei uma pessoa para fazer uma dieta para mim. Essa pessoa fez uma dieta muito radical, muito, que eu não podia comer doce nem uma vez por semana, era uma vez por mês e tal. Durante 6 meses eu emagreci lá seus 6 quilos. E não foi um emagrecimento de, nossa, ela voltou a ter os 60 dela. Não, voltei a ter os 74, mas você percebia que já estava formando músculos, eu já estava muito mais saudável. Só que eu não aguentei, porque quando você faz uma dieta muito restritiva, tudo que você restringe em excesso aumenta a sua compulsão alimentar. Então eu descobri que eu tinha compulsão antes magra e depois gorda também, mais gorda também. E aí, metade de 2021 para frente, eu comecei a fazer o que eu fazia. Treinava, comia um dia da semana, comia doce, às vezes 2, 3 vezes, eu voltei a engordar. Entendeu tudo. Ano passado, de novo, bati 80 quilos. E eu tava preparando para engravidar. E quando eu engravidei em setembro do ano passado, 2022, eu já tava pesando 84,7 quilos. E aí, eu engravidei e veio o desespero. Porque eu pensei assim, será que eu vou engordar mais? Porque eu trabalho em casa, eu tô grávida tem muito hormônio, a gente fica diferente, o corpo fica mais mole, com mais celulite, com mais água, fica com mais tudo mesmo, gente, é normal do corpo. E até um presente momento eu engordei 4,5 kg, que eu tô no 7º mês de gestação. E eu senti muito menos fome do que eu sentia quando não tava grávida. Olha que loucura tudo isso. E é uma coisa muito maluca. Tem dia que eu tô aqui de boa, tranquila, não tenho fome, não tenho nada, mas tem dia que eu quero comer. E eu não quero comer, tipo, uma carne, um feijão, um arroz que eu como todo dia. Eu quero comer uma coisa que seja diferente, uma bolacha. Eu quero comer Cheetos, eu quero comer hambúrguer, eu quero comer pizza e quero comer mais. E aí eu fui começando a entender na minha gravidez, a maluquice é essa. Peraí, eu tô com fome ou eu tô com tédio? Porque se eu tô com fome, tem comida na geladeira. Tem arroz, tem feijão, tem macarrão. Isso aí eu consigo fazer. Vocês acreditam que eu comecei a me domesticar depois que eu fiquei grávida? Não sei se era um medo ou não, e porque eu também não sinto tanta fome como eu sentia. Mas eu passei, porque eu tenho muita azia, refluxo e tudo mais, eu passei a me questionar muitas coisas. Tipo, eu posso comer depois do almoço um negocinho de chocolate, mas eu posso comer com fruta junto, pra dar um resultado legal, pra ficar diferente. Eu posso colocar leite em pó dentro do meu mamão com o meu abacaxi. À tarde, eu posso comer um pão de queijo e tomar um café sem açúcar como eu tomo, não vai matar ninguém.
E foi assim que eu fui dosando. O peso que eu tô, eu acho que é o peso da minha filha, entendeu? Se eu tiver engordado 2 quilos a mais por engordar mesmo, deve ter sido isso. Porque aqui você tem água dentro do corpo em excesso, aqui você tem placenta, aí você tem o tamanho da criança, aí esse é o peso. Eu acho que eu não vou ter esse peso tão grande assim. Só que, sinceramente, eu já tô pensando no pós, depois que eu voltar. E aí eu falo pra vocês que a gente tem que ter um psicológico muito elevado pra isso. E isso porque eu faço terapia e tudo mais. Fome em excesso, compra em excesso, estresse em excesso, tudo que for em excesso é falta de alguma coisa. E como eu passei muito tempo no tédio, porque assim, era um tédio absurdo, gente. Tipo, tá bom, a vida é só isso, eu já conquistei tudo que eu queria conquistar, mas o que mais que eu preciso ter? E aí eu não tô colocando isso na minha filha, claro que não, óbvio, eu jamais faria isso. Mas eu falei para as meninas, assim, esses dias, umas amigas minhas, tudo que eu fiz para tê-la hoje, eu já conquistei tudo. Já escrevi livro, já trabalhei onde eu quis, onde não quis, já viajei o mundo com amigas e com o marido, já viajei sozinha, já viajei para onde eu quis, já comprei tudo que eu quis. Eu acho que o meu tédio, vamos dizer assim, eu acho que vai ser difícil até agora, por causa da criança, porque a criança ocupa a gente demais. E quando você tem a cabeça muito ocupada, o que você menos pensa é comida, compra, coisas do gênero. Então, onde eu quero chegar para mostrar isso para vocês? A advocacia me fez engordar, empreendedorismo bastante. Eu era magra, fiquei gorda? Sim, porque o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de ser certo demais faz a gente provocar certos sentidos na gente, sabe? Então, às vezes, para você, eu ficava assim, eu trabalhei muito hoje, peticionei pra caralho, vou comer o que eu quiser, eu vou comprar o que eu quiser porque eu mereço. Não funciona assim. Começa a se reparar. Se você tá fazendo isso, você tá comendo menos ou se você tá fazendo mais, eu falo nos excessos, pro menos e pro mais, tá? Se for nisso, você tá com alguma disfunção, é alguma coisa dentro de você que precisa ser alterada. Alguma coisa precisa ser alterada. Porque sabe a falta que a falta faz? Esse silêncio, esse momento só com você, ele é necessário. E não significa que seja um tédio de eu preciso estar fazendo toda hora 1 milhão de coisas, eu preciso ser produtivo, eu preciso provar para as pessoas que eu sou a melhor, que eu sou a top, que eu sou isso. Você não precisa provar nada disso para ninguém. Tá tudo certo você trabalhar pouco, fazer desse pouco o muito. Hoje eu entendo que 20% do que eu faço, 80% do que eu faturo, eu não preciso ter 50 milhões de coisas juntas para poder ser o destaque, para poder fazer o que eu preciso fazer. Eu decidi ter porque eu quis ter. Sempre foi minha vontade de ter loja, de ter fazer outras coisas juntas ao mesmo tempo, porque eu tenho essa capacidade de ser multipotencial. Mas chega um momento em que tudo só comigo cansa. Eu posso ter tudo isso, mas delegar funções. Então, a partir do momento que eu entendi isso na minha vida, que eu passei a perceber que a gente pode doar e a gente receber no mesmo tanto, que a gente pode delegar funções, que ficar muito tempo sem fazer nada também tá tudo certo e depende daquilo que você quer, eu nunca mais me estressei. Então, assim, por isso que eu falo pra vocês, não tem algo certo a se fazer, tem o seu jeito de tocar a sua vida, de fazer as suas coisas, faça do seu jeito. Não precisa acordar 4 horas da manhã todo dia para ter sinônimo de sucesso e tudo mais. Você não precisa disso. Faça as coisas do seu jeito, toque o seu barco tranquilo. Só que em nenhum momento deixe a sua saúde mental e física ir pro pau. Saúde vem sempre em primeiro lugar na vida da gente. Ele é o que vai dar a engrenagem pra gente fazer tudo que a gente faz, tá? Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreva nesse canal, dá like e compartilhe ele pra geral. Até mais!